Olá pessoal, eu sou a professora Rebeca e venho falar das estruturas de aço e madeira e hoje mais especificamente do dimensionamento das estruturas de madeira. Então nós vamos fazer um exercício para análise de vigas, sendo que a intenção é fazer todas as verificações acerca dessa viga. Então aqui eu trago o enunciado. Ok, então analisando o enunciado. Faça todas as verificações necessárias para a viga da figura a seguir de acordo com a NBR 7190 de 97. Considerar as cargas. Permanente, 2 kN por metro. Então já vou indicar aqui, carga permanente. Vou colocar um G para a gente ter a indicação de que ela é permanente. Carga variável de uso, então vou colocar um variável 1,5 kN por metro. E carga variável de vento, 0,8 kN por metro. Vou indicar variável 2, certo? Bom, aqui eu tenho todas as cargas. A seção transversal é igual a 6 por 16 centímetros, sendo a madeira dicotiledônia de classe C40. Considere que o coeficiente modificador vale 0,56, sendo a classe de umidade 2. Bom, temos muitas informações aí, então vamos pensar no problema e conforme for necessário, vamos buscando essas informações no enunciado. Pessoal, quando a gente vai analisar uma estrutura, seja ela de madeira, de aço ou de concreto, a gente tem que considerar as condições de estado limite. Existem as condições de estado limite último e condições de estado limite de serviço. Bom, no enunciado só está dizendo para a gente fazer todas as verificações, então a gente precisa analisar realmente quais são essas verificações. Então, em estado limite último, o que a gente tem que verificar é em relação à flexão simples, porque uma viga vai estar sujeita a momento fletor. Mas além do momento fletor, existe também o cortante ou cisalhamento. Então, essa é a outra verificação que a gente vai ter que fazer. Bom, a viga está sujeita a esses dois esforços, então, obviamente, eles têm que estar aqui indicados nas verificações. Além disso, pessoal, se faz a verificação de estabilidade lateral para garantir que a viga tem uma esbeltez suficiente para não flambar, ok? Bom, além disso, a gente tem que analisar estado limite de serviço. O estado limite de serviço mais comum exigido é em relação a deslocamento vertical, principalmente se a gente está analisando viga. Então, o ELS que a gente vai estudar aqui é deslocamento vertical. Percebam, pessoal, que a gente vai ter que fazer essas verificações uma a uma, sendo que a carga que vai ser considerada em LU não é a mesma carga que a gente vai considerar em ELS. Então, aqui a gente vai ter que analisar a partir de uma carga ELU, que é uma carga D, né? Eu posso colocar o Dzinho aqui para indicar que é uma carga de projeto. E aqui no ELS a gente vai também ter uma carga de projeto, mas vai ser calculada pelo ELS, certo? O que eu vou fazer aqui é numerar essas verificações para a gente ir analisando o problema por etapas, certo? Bom, então são 4 verificações que a gente vai fazer. O que eu preciso, tá?
preciso calcular essa carga aqui, para justamente descobrir qual é o momento fletor, qual é o cortante ou o cisalhamento, certo? Então, vamos começar pelo ELU. Ok, a combinação ELU, ela está apresentada na norma no item 5.7.1, aqui tá bem pequenininho, tá? Mas eu deixo indicado para vocês. E na verdade, a forma dessa combinação é a mesma, independente do material. O que sempre muda, pessoal, são os coeficientes, tá? Mas a equação em si é a mesma. Então, aqui eu vou indicar item 5.7.1. Vou escrever já de uma forma um pouquinho diferente, na verdade, interpretando essa formulação que está lá indicada. A gente vai ter, então, a nossa carga de cálculo em condição ELU, vai ter a parte da carga permanente, que sempre vai ser multiplicada por um coeficiente de majoração. Em seguida, a gente vai ter as cargas variáveis, pessoal. Então, a gente vai ter o coeficiente da carga variável. Isso vai multiplicar o quê? Vai multiplicar a carga variável principal, tá? E para a carga variável secundária, eu ainda vou ter um coeficiente, tá? Xi0 vezes a carga variável secundária. Se eu não tivesse carga variável secundária, simplesmente isso aqui não existiria, certo? Bom, qual é a principal e qual é a secundária? Indiretamente eu já tentei trazer para vocês aqui, tá? O que acontece? A carga variável principal é aquela que vai gerar a maior solicitação. Então, considerando que todas essas cargas elas são verticais para baixo, a carga que vai ser mais crítica em termos de carga variável é essa primeira, que eu indiquei como QVAR1, que é a carga de uso. A carga de vento ficou como carga secundária. Ok? Então, vamos completar o valor das cargas aqui. A gente tem a permanente. A gente tem aqui a variável principal e a variável secundária. Bom, precisamos dos coeficientes. Esse primeiro coeficiente aqui, eu devo verificar as tabelas 3, 4 ou 5. Na verdade, pessoal, eu tenho que interpretar qual é o tipo de ação permanente que a gente está avaliando. A tabela 3 trata das ações permanentes de pequena variabilidade. A tabela 4 das ações permanentes de grande variabilidade. E a tabela 5 das ações permanentes indiretas. Bom, em se tratando de peso, que é o que neste caso não está indicado, mas que com certeza deve estar contemplado, a gente pode pensar numa carga permanente de pequena variabilidade, considerando que o peso não vai mudar significativamente, talvez não mude nada ao longo da vida da estrutura. Então, pessoal, eu vou estar utilizando aqui a tabela 3 da norma. Lá a gente tem vários tipos de combinação. Eu não destaquei, mas agora eu vou destacar que a gente está fazendo uma combinação ELU normal. Então, em se tratando de combinação normal, a gente vai partir do pressuposto que essa ação permanente é desfavorável, porque ela acaba somando as outras e gerando um valor final maior, tá? Então, ela tende a gerar maior desequilíbrio na estrutura. Com isso, pessoal, o coeficiente aqui é 1,3, lembrando que é 100 unidades. Agora, este coeficiente das ações variáveis, vocês vão encontrar na tabela 6.
e ela é bem direta, tá? A gente tem combinações normais, para as combinações normais se tem o parâmetro de 1,4 para todas as ações, exceto temperatura. Então, como a gente tem aqui ação de vento e uso, se usa 1,4. Ok. E, por final, existe esse coeficiente aqui, xi0, que ele está dado em outra parte da norma, certo? Na verdade, ele está dado na tabela 2, tá um pouquinho deslocado, tá? Bom, aí a gente tem que entender que tipo de carga é a secundária, que é uma carga de vento, né? Nesse caso, essa carga aqui é de vento. Então, se vocês observarem, no caso de pressão de vento, a gente tem como parâmetro xi0, 0,5, ok? Lembrando que todos são adimensionais. Bom, pessoal, com isso, a gente vai ter uma carga distribuída com o valor de 5,26 kN por metro, certo? Então, o que acontece? Lá naqueles 3 metros, né, da viga, a gente tem essa carga distribuída aqui, que vale este valor calculado. É bem importante, pessoal, de novo eu destacar, esse valor é para as verificações ELU. Quando a gente for fazer verificação ELS, necessariamente vai ter que ser utilizado um outro parâmetro, tá? Ok, então vamos começar com a verificação de flexão simples. Precisamos necessariamente saber qual é o momento fletor, né? Não tem como a gente fazer uma análise sem conhecer o valor do momento fletor. Então, o momento fletor máximo vai ser aqui no centro do vão, né? A gente tem um diagrama de momento fletor que é algo mais ou menos assim, é uma parábola com valor máximo aqui no meio. Esse momento máximo, ele é bem famoso, tá? Q vezes L ao quadrado dividido por 8. Q é a carga que tá lá aplicada, tá? Aqui eu chamei QDLU para indicar necessariamente que ela é uma carga de projeto. Logo, esse momento aqui, ele também vai ser um momento de cálculo, tá? Então, Q vale 5,26 kN por metro, o L vale 3 metros e o 8 é da formulação. Com isso, o momento máximo é igual a 5,95 kN vezes metro. Esse valor a gente pode chamar de MSD, momento solicitante de cálculo. O que deve ser feito a seguir? Então, na verdade, a verificação que a gente está fazendo vai ser comparar a tensão de compressão que está acontecendo com a resistência à compressão. Pessoal, essa resistência à compressão se sugere que se use a resistência paralela às fibras, tá? Então, vamos dar uma olhadinha aqui num esquema. Aqui, a gente tem a famosa esponjinha, né? Então, na condição de carga dessa viga, ela vai estar fletindo dessa forma. Percebam, tá? Que a compressão está acontecendo nas fibras superiores e a tração aqui embaixo. Por que a gente analisa só a compressão e não a tração? Na verdade, a rigor poderia se analisar as duas, tá?
Só que o que acontece? A tensão de tração vai ser igual à tensão de compressão se a gente tiver uma seção simétrica. Uma seção retangular, ela é simétrica e o material é considerado homogêneo, ok? Então, a tensão de tração é igual à tensão de compressão. E na madeira, a resistência à tração sempre é maior. Então, eu sei que o caso mais crítico vai ser essa tensão de compressão se adequar ao limite de resistência à compressão. Por isso que a gente faz a verificação de compressão diretamente, tá? Em relação à opção de resistência paralela às fibras, basicamente, se eu tenho a viga aqui, as fibras da madeira estariam assim, certo? E com isso eu tenho uma compressão paralela às fibras e uma tração paralela às fibras também. Interessante que sempre que possível, né, deixar o esforço paralelo às fibras, já que essa resistência sempre vai ser superior. Bom, então, como a gente calcula essa resistência da madeira paralela às fibras? Basicamente, a gente vai precisar do CAMOD vezes uma resistência característica dividido por um γ-W, ok? Bom, pessoal, agora o enunciado vai nos ajudar, porque ele diz assim, o coeficiente modificador vale 0,56. Está querendo dizer que todo esse valor CAMOD é 0,56. Já nos ajudou bastante, né? Diz também que a madeira considerada é dicotiledônea da classe C40. C40 nos diz qual é a resistência característica dessa madeira. Basicamente é 40 megapascal. Ou então, conforme a unidade que a gente estiver considerando, a gente pode, né, fazer uma adequação. Bom, falta o γ-W. O γ-W, como a gente já conversou em um momento anterior, ele não está dado em forma de tabela, mas ele está dado em forma de texto no item 6.4.5. E quando a gente está analisando compressão, ele vale 1,4, certo? Porque a gente está aqui analisando a compressão. Muito bem, com isso a gente consegue calcular a resistência da madeira. 0,56 vezes 40 megapascal dividido por 1,4. Esse valor de resistência, pessoal, dá 16 megapascal. Então, um lado dessa desigualdade nós já temos. Agora, a gente precisa calcular este outro parâmetro. Como que a gente vai calcular, então, a tensão? Essa tensão aqui é para ser a tensão que realmente está acontecendo devido ao momento. Então, essa tensão, pessoal, imagino que vocês não devem lembrar assim de cabeça, mas ela vai vir lá da resistência dos materiais. Ela pode ser calculada pela seguinte formulação: o momento dividido por um parâmetro W. W, pessoal, é um parâmetro da seção transversal. Então, o momento, que é o momento máximo, a gente já tem. A gente precisa do parâmetro W. W é igual base vezes altura ao quadrado dividido por 6. Isso só quando a seção for retangular, certo? Então, a base que a gente tem é 6 centímetros. Eu vou estar calculando aqui em metros. Então, a base é 6 centímetros e a altura é 16 centímetros, 0,16 metros, dividido por 6. O W da seção vai ficar 0,000256 metros cúbicos. Percebam que a unidade vai ficar a unidade de medida que vocês usaram, né, de comprimento elevado ao cubo.
Ok, então a gente já está podendo calcular a tensão CD. 5,95 kN vezes metro dividido por 0,000256. Ficou um número bem pequeno por causa da unidade. Percebam que parte do metro cúbico aqui vai se cancelar, vai ficar 2 metros, né? Metro ao quadrado. E o valor que a gente vai obter aqui vai ser um valor um pouquinho elevado por causa da unidade que eu tô indicando, certo? Que tá em quilonewton por metro quadrado. Se a gente quiser transformar isso para megapascal, é só dividir por 1000. Então, vai ficar 23,24 megapascal. E agora? Bom, a tensão que a gente observou é 23,24. E a tensão que o material resiste é 16 megapascal. E aí? Na verdade, a tensão que está acontecendo é maior do que o material pode suportar. Isso é uma condição problema, certo? Eu estou violando um estado limite último. O que eu devo fazer? Bom, poderia adotar outra madeira, mas isso muitas vezes vai depender do fornecedor, da disponibilidade, e a gente já está adotando uma madeira com uma resistência relativamente alta. Então, a opção talvez mais simples seja trocar a seção. Então, eu posso escolher a nova seção. Aqui eu vou estar escolhendo uma seção com 20 centímetros de altura. E a base eu vou aumentar, mas não tanto. Vou trabalhar com 8 centímetros. Percebam, pessoal, que quando se trata de momento fletor, aqui o parâmetro da seção, o parâmetro W, leva a altura ao quadrado. Quanto maior a altura, maior o W, menor a tensão. Eu posso aumentar a base também, só que ela não vai ter um impacto tão grande assim. Então, o que a gente deve fazer? A resistência da madeira é a mesma, porque a gente não trocou a madeira, mas a tensão que está acontecendo vai mudar. Então, aqui eu já vou fazer um cálculo um pouco mais direto, em que eu já vou colocar a carga que está atuando, né, o momento que está atuando, dividido pelo W. Vou colocar a conta direto aqui, 0,08 metro vezes 0,20 metros ao quadrado, dividido por 6. Bom, o que a gente vai ter aqui? Basicamente, a gente vai obter o valor de 11.156,25 kN por metro quadrado. Isso aqui representa 11,16, mais ou menos, megapascal. Então, percebam que para essa nova seção aqui, a gente tem uma tensão bem menor e a resistência agora está adequada, né? Então, percebam que a resistência é maior do que a solicitação, então aqui está ok. Então, o que a gente vai fazer daqui por diante? Esquecer aquela seção 6 por 16 e fazer os cálculos seguintes considerando essa nova seção, tá? Então, vamos nos certificar que os outros esforços e condições de LU e LS são atendidos também para esta seção. Bom, então o que a gente vai estar verificando agora é o cisalhamento. A verificação do cisalhamento com certeza vai exigir que a gente calcule o esforço cortante que está agindo lá na seção, o VSD.
Quando a viga é biapoiada, pessoal, com carga distribuída, já é bem conhecida a fórmula, Q vezes L dividido por 2. Se eu tiver qualquer condição diferente de uma viga biapoiada com carga distribuída uniforme, obviamente eu não vou poder usar essa equação. Ok, então usando lá a carga de 5,26 kN por metro vezes 3 metros dividido por 2, a gente tem um esforço cortante de cálculo de 7,89 kN. Ok? Como que a gente faz a verificação mesmo, né? Aqui a gente só calculou a solicitação, agora eu quero saber se vai suportar ou não. Tudo baseado nas tensões, então a tensão de cisalhamento que estiver ocorrendo na seção deve ser menor ou igual à resistência. E de novo eu vou estar usando a resistência paralela às fibras. O que acontece, pessoal? Quando a viga está sujeita à carga distribuída uniforme, ela vai fletir, principalmente a gente vê a deformação na flexão, tá? Mas se eu tivesse uma sobreposição de esponjas, ia ficar mais claro. A gente conseguiria observar, na verdade, que existe um deslizamento, né, entre as partes, o que gera uma tensão de cisalhamento assim, longitudinal, além da tensão transversal. Então, essa verificação que a gente vai fazer aqui é bem adequada para vigas. Bom, então a gente precisa calcular a resistência e a solicitação. Vou começar pela resistência. A resistência a gente pode calcular de duas formas e eu vou partir para uma que é parecida com o que a gente fez antes. É utilizar o Kmod vezes a resistência característica dividido por um γ-W. Bom, da onde que eu vou tirar a resistência característica? A gente tem a resistência à compressão, né? Mas a resistência ao cisalhamento não fica tão direta. Bom, pessoal, no enunciado diz que a madeira é dicotiledônea. Então, a gente deve observar a tabela 9, tá? Para tirar o FVK, tabela 9. Para a condição C40, tá? A resistência de cisalhamento característica é igual a 6 megapascal. Professora, você pulou o Kmod. Na verdade, o Kmod é sempre o mesmo, tá? É o 0,56. E o γ-W vai ser tirado lá daquele mesmo item que eu comentei antes, que é o item 6.4.5, e quando a gente tem cisalhamento, o valor vai ficar 1,8, mais pesado nesse coeficiente. Então, vou substituir os valores para obter essa resistência. Então, a resistência ao final vai ficar igual a 1,87 megapascal. Beleza, vamos para a solicitação. Para o cálculo da solicitação, a gente também utiliza a resistência dos materiais, tá? 3 meios vezes VSD dividido por B vezes H, certo? Então, entra parâmetros da seção e do esforço, assim como no cálculo anterior relacionado ao momento. Então, essa tensão de cisalhamento, eu já vou estar calculando diretamente aqui, porque eu tenho o VSD, que é 7,89 kN, e eu tenho os dados de B e H, que eu vou usar da nova seção. Então, 0,08 metros vezes 0,20 metros. Isso vai representar uma solicitação de aproximadamente 739
0,69 kN por metro quadrado, o que representa em megapascal mais ou menos 0,74. Bom, momento de fazer as comparações, né? Então, a gente tem uma solicitação de tensão de cisalhamento de 0,74 MPa e uma resistência de 1,87 MPa. Percebam, pessoal, que nesse caso a resistência é maior que a solicitação, então a gente está com essa seção ok para o cisalhamento. Segunda verificação terminada, vamos para a verificação da estabilidade. Essa verificação não depende muito da solicitação em si, tá? Ela depende mais das dimensões que a gente escolheu para a seção. Então, como que a gente vai fazer essa verificação? Basicamente, a gente pode utilizar o item 7.5.6, estabilidade lateral das vigas de seção retangular. Para a gente se certificar que a viga está ok, tá? A gente tem que ter a relação L1 sobre B, tá? Menor que uma relação de E sobre beta vezes FC0D. Bom, tá muito pequenininho aqui, eu vou trazer a formulação maior pra gente conseguir analisar. L1 sobre B deve ser menor ou igual a EC0 efetivo dividido por beta M vezes FC0D. Ok, o que seria o L1? O L1 é o comprimento destravado da viga, certo? A gente vai considerar que nos apoios existem travamentos, que pode ser pilar, que pode ser uma outra viga, que pode ser uma parede, enfim, que existe algum outro travamento nas extremidades. Então, o L1 vai valer 3 metros. O B, pessoal, é a base da seção, né? É o mesmo B que a gente já vinha utilizando nos outros cálculos, que é 0,08 metros. Ok, isso aqui a gente já consegue ver, né? Essa primeira parcela, 3 dividido por 0,08 vai dar 37,5. Não tem unidade, pessoal, porque aqui teria metro e aqui teria metro. E essas duas unidades acabam se cancelando. Então, é muito próximo de um parâmetro de esbeltez. Bom, agora esse outro lado da inequação, né? Esse zero efetivo, isso é um módulo de elasticidade efetivo, pessoal. Se vocês observarem na norma, a gente tem a formulação para ele, que está no item 6.4.9. Ela indica que a gente vai multiplicar o coeficiente modificador 1, 2, 3, que eu posso só chamar diretamente de Kmod geral, pelo EC0 médio, pelo EC0 médio. Da onde eu tiro esse módulo de elasticidade médio? Daquela mesma tabela 9, tá? Na tabela 9 que a gente estava olhando, a resistência ao cisalhamento, também está indicado lá qual é o EC0 médio, que no caso do C40 de cotiledônia é 19.500, tá? Então, 19.500, isso tá em MPa. Não é um problema que esteja em megapascal, tá, pessoal? Só tenho que cuidar para todas as unidades estarem de acordo. O Kmod, de novo, eu pulei? Não, gente. Esse Kmod a gente já tem, é o 0,56. Então, a gente já consegue calcular o EC0 efetivo, que vai ficar
igual a 10.920 megapascal. Em relação ao beta-M, a gente vai poder consultar na tabela 16, certo? Que tá justamente no item que tá falando da estabilidade lateral. Bom, nessa tabela 16, que tá aqui, a gente tem o valor do beta-M em função da relação H sobre B, sendo H a altura da viga e B a base. Então, no caso que a gente está analisando, a gente tem 20 centímetros de altura dividido por 8 centímetros de base. Isso representa um valor 2,5. Se vocês observarem na tabela, ela tem valores de H sobre B, 1, 2, 3, 4, enfim. Não tem o valor 2,5, tem o valor 2 e o valor 3. Então, pessoal, a gente vai fazer uma interpolação, tá? Então, para o valor 2, o beta-M é igual a 8,8. E para o valor 3, o beta-M é igual a 12,3. Como a gente está, né, bem no meio do intervalo, eu sei que o valor vai ser bem intermediário, tá? No caso, o beta-M vai ser igual a 10,55. Se não fosse, né, intermediário, eu teria que fazer rigorosamente a interpolação. Esse valor, ele não tem unidade, tá? Ele é um valor relacionado, então, com essa verificação, mas que não tem, assim, muito significado físico para nós. Bom, que mais que temos que verificar aqui? O FC0D. Esse a gente já tinha definido, né, pessoal? Ele não muda porque a gente não alterou o tipo de madeira. Então, esse valor aí, que vai ser 16 megapascal, já nos permite que a gente vá substituindo nesta formulação aqui. Observem que aqui eu tô até deixando em megapascal, tá? Porque o 10,55 não tem unidade, mas aqui o 16 megapascal, né, confere a unidade, a gente consegue adequar. Então, este valor fica 64,69. Então, vamos lá. L1 sobre B é 37,5 e essa relação aqui é o 64,69. Então, realmente, o valor, né, L1 sobre B ficou menor. Então, a gente também pode considerar que não existe problema de estabilidade lateral. Pessoal, se a gente tivesse problema de estabilidade lateral, o que a gente faria? Bom, talvez acrescentar travamentos na estrutura para diminuir o L1. Talvez necessariamente aumentar o tamanho da base, né? Então, alterar o tipo de madeira, talvez mudando esse parâmetro aqui e esse aqui. Então, existem várias formas. Eu diria que possivelmente a mais simples é adicionar travamentos, ok? Claro que cada caso, né, tem que ser estudado. Agora, pessoal, a gente vai para última verificação, que é de estado limite de serviço de deslocamento vertical. Bom, como é que a gente vai fazer isso? A gente precisa calcular o deslocamento da estrutura. O deslocamento, ele está diretamente relacionado com a carga, tá? Então, nós vamos precisar da carga, que não é o 5,26, mas sim uma carga de combinação de serviço, tá? A combinação de serviço que a gente utiliza para verificar
deslocamentos excessivos é a combinação de longa duração, e aqui eu trago ela. Vou apresentar um pouquinho maior aqui essa formulação para a gente conseguir discutir, tá? O que a gente tem, então? Essa carga de ELS, ela vai ser dada pela carga permanente, não tem majoração, vezes um Xi2, vezes a carga variável 1. Percebam que aqui a carga variável 1 é de uso, isso ajuda a definir o Xi. Além disso, a gente tem a carga de vento, tá? Ela vai ter um outro Xi2. Então, é bem importante que a gente identifique a natureza das cargas. Como eu já tinha indicado antes, aqui eu vou trazer os valores das cargas e aí, em seguida, a gente procura os coeficientes da combinação. Ok, em se tratando desse parâmetro Xi2, a gente tem que ir até a tabela 2. Aqui a gente tem a tabela 2, tem que cuidar para pegar o Xi certo, né? Em relação à ação de uso, a gente tem aqui cargas acidentais de edifício, locais em que não há predominância de pesos, de equipamentos fixos, nem de elevadas concentrações de pessoa. Diria que para uma situação residencial, eu vou tomar a abordagem deste parâmetro. Então, o Xi2 vai valer 0,2. Ok, não tem unidade, né, gente? Em relação à carga de vento, pressão dinâmica do vento, o Xi2 é 0. Certo? Então, a gente vai poder desconsiderar o vento nessa análise, porque a gente já conversou que uma análise de serviço, né, vai estar considerando um carregamento bem inferior, que seria um carregamento quase que diário dessa estrutura. Esse valor, pessoal, vai ficar em 2,3 kN por metro de carga. Bom, como a gente deve calcular o deslocamento a partir desta carga? Quando se tem uma viga sujeita à carga distribuída uniforme, estando a viga biapoiada, a gente vai utilizar uma formulação que é 5 vezes Q vezes L na quarta dividido por 384 vezes E vezes I. Beleza. Percebam que eu coloquei um deslocamento instantâneo. Bem importante, as estruturas de madeira sofrem fluência. Então, a gente vai calcular o deslocamento instantâneo e a partir de um coeficiente de fluência, a gente vai estimar qual seria o deslocamento total da estrutura, certo? Bom, da onde vem, né? Quais são esses parâmetros? Bom, a carga é a carga de serviço, é o 2,3 kN por metro. Percebam que ela ficou bem inferior, né, à condição de estado limite último. L nada mais é do que os 3 metros. E, pessoal, é o módulo de elasticidade. O módulo de elasticidade que a gente está considerando aqui, a gente está utilizando, é o EC0 efetivo, que foi utilizado na análise anterior. Por fim, o que é o I? O I é o momento de inércia da seção, tá? Como que ele é calculado? Depende do tipo da seção. No caso de uma seção retangular, base vezes a altura ao cubo dividido por 12, certo? O EC0 efetivo a gente tem que vale
10.920 megapascal. De novo, é bem importante cuidar com a unidade. Se eu estiver utilizando, então, quilonewtons, né? A gente vai utilizar este valor vezes 10 na 3, que vai ficar 1,092 vezes 10 na 7 quilopascal, ou quilonewton por metro quadrado. Em relação ao momento de inércia, de novo, utilizando a seção que a gente definiu, nova, né, para adequar ao momento fletor, este valor de momento de inércia vai ficar 5,33 vezes 10 na menos 5 metro na 4. Ok, então vamos substituir todos os valores aqui. Esse valor de deslocamento instantâneo, então ele vai ficar igual a aproximadamente 4,17 vezes 10 na menos 3 metros, né? 4,17 milímetros. De uma forma aproximada, gente, a gente pode calcular o deslocamento total como o deslocamento instantâneo mais o deslocamento de fluência, que seria o instantâneo vezes o coeficiente de fluência. Colocando aqui de uma forma bem direta, é basicamente isso, tá? Agora, da onde que eu tiro este coeficiente de fluência? Ele está dado na tabela 15 da norma. E ele depende da umidade e do tipo de carregamento que eu estiver analisando. Classe de carregamento. A gente está usando uma combinação de longa duração, certo? Essa combinação aqui é de longa duração. E, além disso, em relação à umidade, a gente pode voltar para o enunciado. O enunciado diz que a classe de umidade é 2. Então, classe de umidade 2, combinação de carga de longa duração dá 0,8. Então, 0,8. Com isso, pessoal, a gente vai ter 4,17 vezes 10 na menos 3 vezes 1 mais 0,8. Então, dá para dizer que instantaneamente a gente tem esse 4,17 milímetros e depois, ao longo dos anos, vai se ter quase que a mesma coisa, né? Na verdade, 0,8. Com isso, o deslocamento total vai ficar igual a 7,51 vezes 10 na menos 3 metros. Isso é aceitável ou não? Então, a norma diz que o limite vai ser o vão da viga dividido por 200. No caso, o vão que a gente tem é 3 metros dividido por 200, isso representa 1,5 vezes 10 na menos 2 metros. Logo, tá? Como o deslocamento total é menor do que 1,5 vezes 10 na menos 2 metros, está ok a condição em relação aos deslocamentos, certo? Então, pessoal, a gente consegue verificar aqui todas as fases da análise, né? E, além disso, não a seção original, mas a seção sugerida foram aprovadas em todos os requisitos, tá? Então, poderia utilizar a nova seção de 8/20. Bom, gente, obrigada pela atenção de vocês e com isso a gente encerra este exercício. Eu espero ter contribuído.